Atualmente, dentro de Cuba, estão sendo observados sinais de que Cuba está se preparando para uma invasão dos Estados Unidos. Segundo uma reportagem recente da Axios, Cuba teria até preparado drones para atacar os Estados Unidos. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Segundo reportagem da Axios de 17 de maio, Cuba comprou mais de 300 drones militares do Irã e Rússia e começou a planejar ataques com esses drones à base americana de Guantánamo, navios dos Estados Unidos e até Key West, na Flórida. Cuba, desde 2023, adquiriu vários drones de ataque da Rússia. Dizem que esses drones foram posicionados em pontos estratégicos por todo o território cubano. Também relatam que no mês passado, Cuba pediu mais drones e equipamentos militares à Rússia. Na verdade, Cuba enviou tropas para a Rússia não como forças armadas regulares, mas como voluntários individuais. E dizem que esse número chega a 5.000 pessoas. Dizem que, em troca do envio de tropas cubanas, a Rússia pagou ao governo de Cuba cerca de $25 mil por pessoa, o que equivale a aproximadamente 37,5 milhões de won. Dizem que os cubanos que sobreviveram ajudaram no desenvolvimento da guerra moderna das Forças Armadas cubanas, e também foi possível confirmar a melhoria qualitativa do exército cubano. Na verdade, a reportagem da Axios é bastante significativa. No momento, não há sinais de movimentos militares dos Estados Unidos tentando atacar Cuba. Enquanto o presidente Trump faz declarações duras e ameaça atacar Cuba, o país reage sensivelmente e segue mostrando sinais de preparação para a guerra. De fato, segundo uma reportagem da Axios, o governo Trump está preocupado com o avanço das táticas de drones em Cuba e com a presença de conselheiros militares iranianos no país, analisando que essas ações de preparação para a guerra por parte de Cuba podem futuramente servir de justificativa para uma ação militar dos Estados Unidos contra Cuba. Naturalmente, com a divulgação dessas informações, o lado cubano ficou extremamente indignado, especialmente após notícias sobre os Estados Unidos considerarem um ataque a Cuba. O governo cubano afirmou que as alegações eram falsas e fabricadas pelo governo Trump para criar um pretexto para atacar Cuba. Bruno Rodrigues, ministro das Relações Exteriores de Cuba, escreveu no Chess que o governo dos Estados Unidos está, dia após dia, criando pretextos manipulados para justificar uma guerra econômica cruel e ataques militares contra o povo cubano, e que alguns meios de comunicação estão colaborando ao espalhar informações falsas do governo americano. Além disso, o ministro Bruno Rodrigues declarou que Cuba não ameaça ninguém e não deseja guerra. No entanto, é um fato que Cuba está se preparando para uma possível invasão dos Estados Unidos. O vice-ministro das Relações Exteriores, Carlos Fernandes, disse que não acredita que uma invasão seja provável, mas que seria ingênuo não se preparar. Ele também afirmou que, historicamente, o país sempre esteve pronto para mobilizar toda a nação contra agressões militares e que as Forças Armadas cubanas continuam preparadas para uma possível invasão americana. Atualmente, há rumores sobre uma possível acusação contra o ex-presidente Castro. Como Castro é uma figura extremamente simbólica em Cuba, é improvável que ele ceda às exigências dos Estados Unidos. Por isso, há especulações de que os Estados Unidos possam usar esse pretexto para atacar Cuba, assim como fizeram com a Venezuela. Diante disso, Cuba está intensificando ainda mais seus preparativos para a guerra. A mídia estatal cubana chegou a mostrar civis recebendo treinamento militar como parte da Guerra de Todo o Povo, idealizada por Fidel Castro, prevendo uma resistência de guerrilha contra invasores estrangeiros. Recentemente, um site do governo local publicou um manual de sobrevivência, intitulado Proteger, Resistir, Sobreviver e Vencer, com orientações sobre como proteger a vida diante da possibilidade de ataque inimigo. É claro que, na situação atual, se os Estados Unidos invadirem Cuba, o país dificilmente conseguirá resistir. Mas há análises de que o exército cubano pode iniciar uma resistência prolongada, mesmo em condições precárias. Segundo a CNN, Cuba tem capacidade para mobilizar e evacuar sua população e, mesmo com falta de armamento moderno, pode manter uma resistência persistente em combate terrestre. Acima de tudo, o presidente Díaz-Canel afirmou que Cuba está se preparando ativamente para uma possível agressão militar dos Estados Unidos, dizendo: "Temos a responsabilidade de proteger nosso povo e defender nossa pátria. Estamos em posição defensiva, mas nossa doutrina é totalmente defensiva. Acreditamos que estar preparados para a defesa é a melhor maneira de evitar a guerra e manter a paz." Atualmente, os Estados Unidos estão exigindo a libertação de presos políticos e a realização de eleições multipartidárias em Cuba. Os Estados Unidos também estão exigindo que Cuba reconheça a liberdade sindical e de imprensa, mas o presidente Díaz-Canel afirmou que não será fácil chegar a um diálogo ou acordo sobre essas questões. Diante do cenário atual, parece que Cuba está disposta a lutar até o fim.
Mas o problema é que a situação do país não é nada favorável. Segundo a Axios, este é o momento em que o regime cubano esteve mais perto do colapso desde a Revolução de 1959. Os Estados Unidos impõem fortes sanções a Cuba, enquanto o apoio petrolífero subsidiado da Venezuela, de mais de 100 mil barris diários, foi interrompido. Em janeiro, após a prisão de Maduro, a Venezuela suspendeu o apoio. Em abril, os 730 mil barris de petróleo de um petroleiro russo já haviam sido consumidos. Atualmente, o combustível está praticamente esgotado. Por causa disso, Cuba está enfrentando apagões que duram mais de 20 horas por dia, chega a faltar energia por 20 a 22 horas por dia. Atualmente, a rede elétrica nacional está sendo operada com petróleo e gás natural produzidos no país, além de energia renovável, mas isso não é suficiente. Como toda Cuba está praticamente enfrentando falta de energia, até mesmo serviços públicos como hospitais estão ficando paralisados. Além disso, falta comida e 25% dos cubanos não conseguem fazer todas as refeições diárias. Por causa disso, em toda Cuba estão ocorrendo protestos e manifestações de insatisfação contra o governo. Segundo o relatório mensal do Observatório de Conflitos de Cuba, em abril, foram registrados um total de 1.133 protestos em todo o país. Até mesmo crimes violentos estão aumentando cada vez mais. Atualmente, o governo cubano está continuando a prender cidadãos que expressam insatisfação para tentar conter essa situação. No entanto, como é certo que a pressão e as sanções dos Estados Unidos vão se intensificar ainda mais, os problemas fundamentais não serão resolvidos, e espera-se que esses protestos se tornem ainda mais intensos. Atualmente, os Estados Unidos não têm muitos motivos para invadir Cuba, pois já possuem meios suficientes de pressionar o país sem mobilizar tropas ou gastar muitos recursos. Atualmente, os Estados Unidos estão ao mesmo tempo cortando o fornecimento de petróleo, impondo sanções financeiras, bloqueando o transporte marítimo e pressionando empresas estrangeiras. Só essas medidas já estão fazendo a economia cubana desmoronar em uma velocidade muito rápida. Na verdade, Cuba está enfrentando mais de 20 horas de apagão por dia e até o funcionamento dos hospitais está sendo prejudicado. A falta de alimentos e medicamentos também é uma situação grave. O descontentamento dos cidadãos está crescendo rapidamente e os protestos contra o governo e a instabilidade na segurança pública estão aumentando ao mesmo tempo. É bem provável que os Estados Unidos estejam observando essa situação de forma muito fria, pois é muito mais eficiente abalar o regime cubano por meio de pressão econômica do que invadir e sofrer críticas da comunidade internacional, perdas de soldados ou se envolver em uma guerra de guerrilha prolongada. Especialmente porque Cuba está muito próxima do território continental dos Estados Unidos. Se uma guerra real acontecer, o peso político pode aumentar muito. É por isso que até dentro dos Estados Unidos há análises dizendo que mesmo mantendo o estado atual, Cuba terá dificuldades para resistir. E a situação em Cuba está piorando cada vez mais com o passar do tempo. A falta de combustível está parando as usinas de energia e até a rede logística está sendo abalada, bloqueando as importações. Além disso, grandes empresas de navegação começaram a suspender as rotas para Cuba. Se essa situação continuar, a escassez de alimentos, o desemprego e o caos social podem se agravar ainda mais. Os Estados Unidos podem concluir que podem enfraquecer o poder do regime cubano sem precisar disparar um tiro. No entanto, o problema é que, sob essa pressão, Cuba está se aproximando ainda mais da Rússia e do Irã. É provável que os Estados Unidos vejam justamente esse ponto como o mais perigoso. Se Cuba continuar expandindo a cooperação militar com a Rússia e o Irã e fortalecendo sua capacidade com drones sob o nariz dos Estados Unidos, é possível que os Estados Unidos aumentem ainda mais o nível de pressão. Na verdade, o principal motivo pelo qual os Estados Unidos estão tratando a questão cubana com tanta sensibilidade agora é a distância. Cuba e a Flórida, nos Estados Unidos, estão separadas por apenas cerca de 145 quilômetros. Nos padrões atuais, é uma distância extremamente curta, especialmente quando se trata de drones de ataque ou pequenos veículos aéreos não tripulados. Isso é ainda mais relevante. O padrão recente das guerras já provou que apenas alguns drones baratos podem causar grandes danos a navios de guerra ou instalações militares. Na guerra da Ucrânia, drones continuam voando até o interior do território russo. E no Oriente Médio, forças ligadas ao Irã repetidamente usam drones para atacar bases e navios americanos. Para os Estados Unidos, a própria possibilidade de essas táticas se combinarem com Cuba é vista como extremamente perigosa, especialmente porque os Estados Unidos reagem de forma muito sensível a ameaças próximas ao seu espaço aéreo e território continental. Quando até mesmo um balão de reconhecimento chinês apareceu sobre o território americano, os militares enviaram caças F-20 e 2 para abatê-lo. É assim que os Estados Unidos conectam qualquer movimento militar próximo ao seu território a uma questão de segurança nacional. Agora, há relatos de que drones de ataque com tecnologia da Rússia e do Irã estão sendo posicionados em Cuba, bem debaixo do nariz dos Estados Unidos. Para as autoridades de segurança dos Estados Unidos, isso é algo que não pode ser ignorado de forma alguma. Além disso, os Estados Unidos já consideram Cuba uma região de ameaça potencial à segurança há muito tempo.
Isso porque, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos chegaram à beira de uma guerra nuclear devido à crise dos mísseis de Cuba. Na época, quando a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares em Cuba, os Estados Unidos responderam com um bloqueio naval e uma postura extremamente firme. Mesmo que a situação atual não seja exatamente igual àquela época, dentro dos Estados Unidos, cresce a suspeita de que Rússia e Irã estejam tentando usar Cuba novamente como um ponto estratégico militar. Se essa tendência continuar, há análises dizendo que os Estados Unidos podem aumentar ainda mais a pressão sobre Cuba. Ainda precisamos observar como as coisas vão se desenrolar. Mas, no momento, Cuba está se preparando para a guerra. E os Estados Unidos não podem simplesmente deixar Cuba de lado. É uma situação que parece bastante clara.